Ó Deus, coração de Maria, seja a nossa salvação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a irmã Gabriela e hoje nós falaremos de um assunto um tanto delicado quando falamos de vocação, mas que precisa ser falado e, acima de tudo, é um assunto muito pedido entre os jovens. Muitos jovens, inclusive, têm problemas a respeito desse assunto e não sabem o que fazer. Do que se trata? Hoje nós falaremos justamente da resistência de alguns pais perante a vocação dos filhos. Muitos pais não aceitam um filho que deseja, por exemplo, a vida religiosa ou a vida sacerdotal. E nós veremos justamente o que a igreja diz a respeito disso. Se é lícito aos pais ou não impedir os seus filhos de entrarem na vida religiosa ou na vida sacerdotal. Se eles têm esse direito. Se dentro do quarto mandamento, os filhos devem obediência aos pais também nesse ponto. E para falar disso, nós iremos trazer justamente o que diz o Catecismo da Igreja Católica e também eu vou trazer um trecho do livro A Escola da Perfeição Cristã, que foi escrito por Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso vai falar sobre isso também, citando Santo Tomás na Suma Teológica. Então vamos para o catecismo. No catecismo nós utilizaremos um trecho tirado justamente do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Os mandamentos têm desdobramentos. Às vezes a gente entende os mandamentos de uma maneira muito superficial e a gente se esquece que cada mandamento tem os seus desdobramentos. E no quarto mandamento não é diferente. Logicamente, esse mandamento vai falar dos deveres que os filhos têm para com seus pais. Afinal de contas, o quarto mandamento é justamente honrar pai e mãe. Mas se engana quem pensa que para por aí. Há também os deveres dos pais para com os filhos, como, por exemplo, os pais têm a obrigação de educar os filhos em uma fé sólida e também de dar aos filhos uma educação católica. Isso é um dever dos pais para com os filhos. E nesse ponto o catecismo também irá falar sobre a vocação. Então vamos para o texto do catecismo sem mais delongas. Ele diz assim: embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que a criança cresce para a maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular, que vem de Deus, se consolida com mais clareza e força. Os pais respeitarão este chamamento e favorecerão a resposta dos filhos em segui-lo. É preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é a de seguir Jesus. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme sua maneira de viver. Aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os pais aceitarão e respeitarão, com alegria e ação de graças, o chamamento do Senhor a um de seus filhos para segui-lo na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. O catecismo ele é muito claro, não deixa dúvidas, ele vai direto ao ponto, dizendo que não é lícito aos pais de maneira nenhuma impedirem seus filhos de entrar na vida religiosa ou na vida sacerdotal. Então os pais devem sim apoiar a vocação dos filhos. Mais do que aceitar e respeitar, os pais devem se alegrar com essa chamada especial do Senhor a um dos seus filhos. Nós sabemos que a vida religiosa e a vida sacerdotal não é para todos. Somente uma pequena parcela. Poucos são chamados a este estilo de vida. Uma família que recebe essa graça especialíssima do Senhor, que é justamente esse olhar amoroso do Senhor para uma determinada família, chamando um determinado membro, essa família deve sim se alegrar, deve sim agradecer ao Senhor esta grande dádiva. Afinal de contas, muitos pais irão se alegrar se o filho passa em uma universidade, ou se consegue um bom emprego, ou se consegue morar fora do país. Tantos outros motivos, sim, são legítimos, tudo bem, mas os pais não se alegram com os filhos que recebem uma chamada especial do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador de todo o universo. Não tem comparação. Os pais deveriam se alegrar muito mais por este motivo do que por outros, tão materiais e tão supérfluos, muitas das vezes. Então os pais não podem impedir seus filhos de entrarem na vida religiosa ou sacerdotal de maneira nenhuma. Não é lícito a eles. Eles não estão cumprindo com a vocação deles se eles fazem tal coisa. Isso quem diz é o catecismo.
Agora vamos para o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, descobrir o que Santo Afonso diz quando cita, na verdade, Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Santo Tomás diz: é certo que na escolha do estado não estamos obrigados a obedecer a nossos pais. Quando, por exemplo, um jovem se sente chamado para a vida claustral e os pais se opõem a isso, deve ele antepor a vontade de Deus, a de seus pais, que muitas vezes, por egoísmo e razões pessoais, se opõem ao bem espiritual de seus filhos. Diz Santo Tomás: os pais preferem que seus filhos se percam eternamente com eles, a que se salvem separado deles. É palavra de São Bernardo. Que forte isto! Santo Afonso começa citando Santo Tomás de Aquino, que por sua vez cita São Bernardo de Claraval. Então esses três grandes santos estão dizendo a mesma coisa. Não é lícito aos pais de maneira nenhuma impedirem seus filhos de entrar na vida religiosa ou na vida sacerdotal. Eles incentivam de certa maneira este jovem que se sente chamado à vida religiosa a escutar sobretudo a voz de Deus que o chama, que esse jovem não se esqueça do que está em jogo. E eles irão citar por cima este ponto. Afinal de contas, está em jogo a própria salvação da alma deste jovem. E não só dele, mas também de toda a sua família. Então é algo muito caro. Ele continua: existem pais e mães que levam, aliás, uma vida temente a Deus, mas que, cegos pela paixão, não há meio que não empreguem para demover seus filhos de entrar no estado religioso. Um tal procedimento, entretanto, com poucas exceções, não pode ser excusado de pecado mortal. É verdade que se objeta, então é só no estado religioso que se poderá salvar? Perdem-se então todos os que vivem no mundo? Respondo: os que não são chamados ao estado religioso operam no mundo sua salvação, se cumprirem com suas obrigações de estado. Os que, porém, são chamados ao estado religioso e não seguem a voz de Deus, podem afinal se salvar, mas só com grandes esforços, porque se privaram da assistência especial a eles destinada no estado religioso. Quem não segue sua vocação é na igreja como um membro deslocado e só com grande esforço poderá cumprir com seus deveres e salvar-se. Então veja, novamente, eles irão falar justamente sobre a salvação. Se um jovem que não segue a sua vocação pode se salvar. E Santo Afonso é claro dizendo que pode, mas com muito mais esforço. Então veja, os pais que impedem seus filhos de entrar na vida religiosa estão colocando em risco a própria salvação dos filhos. E muitas das vezes, esses pais são católicos. Esses pais frequentam a igreja, mas não são capazes de entregar os seus filhos a Deus. E afinal de contas, nós sabemos que os filhos são de Deus. Eles só devolvem, os filhos para Deus. Todos nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Não somos posse dos nossos pais. Mas, infelizmente, hoje em dia, sobretudo, os pais muitas das vezes consideram os filhos como suas posses. E isso não está certo, não é da vontade de Deus. Os pais são chamados a educar os filhos e a levar os filhos para Deus, para o céu. E Santo Afonso termina dizendo que Luís de Granada compara a vocação com a roda principal de um relógio. Assim como todas as outras rodas ficam impedidas na sua rotação, se esta roda estiver estragada, do mesmo modo, toda a nossa vida fica desordenada a respeito da nossa salvação eterna se desacertarmos nossa vocação. Quantos jovens que, por amor de seus pais, não seguiram sua vocação, tiveram um mau fim e lançaram-se na perdição, não só a si mesmos, mas toda a sua família. Essa comparação que Santo Afonso traz é muito verdadeira. Se você já viu um relógio, você sabe muito bem como funciona a engrenagem de um relógio. Há uma roda principal e dela depende a rotação de todas as outras rodas. A roda principal da nossa vida é a nossa vocação. E se por algum motivo a nossa vocação não está certa ou está estagnada, toda a nossa vida será afetada. Porque a nossa vocação se trata justamente do caminho pelo qual Deus nos chama à santidade, que é a nossa vocação universal. Todos devemos ser santos. A nossa vocação específica é justamente o caminho pelo qual Deus nos chama a essa santidade. Então nós precisamos ter muita atenção a isso. Não é lícito aos pais de maneira nenhuma impedirem seus filhos de entrarem na vida religiosa ou na vida sacerdotal. Pelo contrário, eles devem se alegrar por essa chamada do Senhor. E agora eu me dirijo aos filhos. Se você é chamado à vida religiosa ou à vida sacerdotal, mas infelizmente não conta com o apoio dos seus pais, fiquem tranquilos. Sigam a vocação de vocês, obedeçam primeiramente a Deus. Se você é maior de idade e pode dar esse passo,
Não pense duas vezes. Busque cumprir, sobretudo, a vontade de Deus. Os seus pais irão aceitar. E o caminho pelo qual você irá modificar o coração dos seus pais é justamente pela oração. Não é brigando com seus pais, não é discutindo com seus pais, não é deixando de falar com seus pais. Este não é o caminho. O caminho é a oração. Reze, reze muito. Peça a Deus que abra o coração deles para entender a grande dádiva que o Senhor fez na sua casa, escolhendo você para segui-lo mais de perto. Reze nessa intenção. Mais cedo ou mais tarde, seus pais irão aceitar e irão se alegrar com a sua vocação. Mas não deixe de segui-la. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor lhe pede, porque neste momento você ainda encontra resistência. E se você ainda não tem 18 anos e não pode ingressar, porque para ingressar no convento ou no seminário antes dos 18 anos é necessário sim a autorização dos pais, permaneça firme na oração também. Reze pelos seus pais para que eles possam entender. E se una cada vez mais a Jesus. Nos mistérios gozosos, sobretudo, nós meditamos no quinto mistério, Jesus perdido e encontrado no templo. Jesus que ficou no templo de Jerusalém enquanto José e Maria voltavam para Nazaré. Então, José e Maria tiveram que retornar para Jerusalém para buscar Jesus, que estava ali no meio dos doutores no templo, ensinando. Era a vocação de Jesus. Mais tarde ele faria isso, ele ensinaria o povo. E Maria questiona Jesus por que ele tinha feito aquilo. Jesus responde prontamente dizendo: mas vós não sabíeis que eu deveria estar aqui, ocupando-me das coisas do meu Pai? Maria guarda aquilo no coração, medita sobre aquilo, e Jesus desce com José e Maria para Nazaré. E ali ele é submisso a José e a Maria, ele é obediente a José e a Maria. E vive ele a sua vida oculta. Por ora, talvez você, vocacionado que é menor de idade, pode se unir a esta vida privada de Jesus, essa vida oculta de Jesus, também permanecendo submisso, obediente a seus pais neste ponto, se unindo cada vez mais a Jesus, na certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a sua hora vai chegar e você poderá cumprir a sua vocação. Mas não desanime, permaneçam firmes, vale a pena seguir o Senhor. E chegará o momento em que você poderá dizer o seu sim. Não precisa ficar com a consciência pesada. O que eu estou dizendo aqui é o que a igreja disse e também o que grandes santos disseram. Nós citamos aqui Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Tomás de Aquino e São Bernardo de Claraval. Fiquem tranquilos em relação a isso. E não se esqueçam, vocês são de Deus e devem obediência primeiramente a Deus. Nós olhamos as coisas com um olhar muito natural e esquecemos que há algo muito sobrenatural por trás. Disso depende não só a sua salvação, mas inclusive a salvação dos seus próprios pais. Permaneça firme, não desanime, olhos fixos em Jesus. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possa chegar cada vez a mais almas e também com vocacionados que passam por este mesmo problema. Graças vos damos, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ao doce coração de Maria, seja a nossa salvação. E viva Cristo Rei!